No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre a sustentabilidade no agronegócio brasileiro. Como a agricultura brasileira lida com a preservação dos recursos naturais? Vamos saber se os produtores rurais estão mais conscientes sobre a necessidade de atender à crescente demanda da população por alimentos sem prejudicar o meio ambiente. Outro destaque é a sustentabilidade na pecuária do país. Qual é o balanço da moratória da carne imposta por governos e mercado aos criadores de gado que avançaram na região amazônica? Vamos ter um amplo debate aqui sobre os desafios da preservação da nossa biodiversidade, sem perder a competitividade no comércio internacional de alimentos. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciene Miranda e começa agora o Cifras e Safras. No Cifras e Safras da semana passada, nós falamos sobre os problemas de infraestrutura no Brasil que impedem um crescimento maior da produção agrícola aqui no país. Apesar do Brasil ser destaque mundial na produção de alimentos, há gargalos de infraestrutura que impedem um crescimento maior e uma melhor condição para concorrer no comércio exterior. No transporte interno, há estradas precárias e perda de produto pelo caminho. Na exportação, poucos portos e dificuldade para o envio de mercadorias a outros países. Na estratégia de venda, limitação para armazenar os alimentos. Também no Cifras e Safras falamos sobre a política agrícola no Brasil. Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura do governo Lula e atualmente é presidente do Conselho para o Setor na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, falou sobre os avanços do país, principalmente no seguro rural. No seguro rural fizeram um grande esforço, sobretudo no ano passado, quando foi aprovado o Fundo de Catástrofe, que é uma instituição com recursos do Tesouro, do setor privado. Os agricultores participam com a parte do prêmio do seguro na composição desse fundo, que é a única garantia para que a resseguradora opere com o seguro rural. No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre sustentabilidade. Professor Celso Grise, um termo muito usado ultimamente, não é? E em vários sentidos. Um primeiro sentido, onde o termo é utilizado, trata-se de um sentido ambiental, de uma dimensão ambiental. Isso diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação do meio ambiente. Relaciona-se muito intimamente com os objetivos de preservação e conservação desse meio ambiente. A preocupação com isso se refere naturalmente e diretamente às gerações futuras. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares, áreas costeiras, de biodiversidade e saneamento. O tema saneamento foi adicionado à lista mais recentemente. Relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino do lixo, os quais igualmente expressam pressões sobre os recursos naturais e envolvem questões pertinentes à política ambiental. A dimensão social corresponde especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social. Nessa dimensão estão incluídos os temas população, trabalho, rendimento, saúde, educação, habitação e segurança, que procuram retratar o nível educacional, a distribuição da renda, as questões ligadas à equidade das condições de vida de toda a população. A dimensão econômica trata do desempenho macroeconômico e financeiro do país e dos impactos no consumo dos recursos materiais, na produção e no gerenciamento de resíduos e uso de energia. É a dimensão que se ocupa da eficiência dos processos produtivos e com as alterações nas estruturas de consumo. A dimensão institucional diz respeito à orientação política. A capacidade é o esforço despendido por governos e pela sociedade em geral na implementação das mudanças requeridas para uma efetiva execução do desenvolvimento sustentável.
Professor, e para nos ajudar a entender este tema tão complexo, contamos com a presença de dois convidados neste Cifras e Safras. O senhor Aaron Zilberman, que é professor da FIA, Fundação Instituto de Administração aqui em São Paulo, é especialista em sustentabilidade, e também Cal Machado, que foi deputado estadual aqui por São Paulo, engenheiro e consultor ambiental. A gente vai falar sobre sustentabilidade na agricultura, na pecuária, e ver nesta entrevista que eu gravei nos estúdios da BMF Bovespa que sustentabilidade também é uma preocupação do mercado financeiro. Assim como a Bolsa tem o índice Bovespa, com cerca das 60 ações mais negociadas no mercado financeiro, também existem os índices de sustentabilidade. Sobre isso eu converso agora com a diretora de sustentabilidade da BMF Bovespa, Sônia Favaretto. Tudo bem? Tudo ótimo. Quais são os índices e como uma empresa pode fazer parte? Os índices de sustentabilidade são dois. O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e o ICO2, que é o Índice Carbono Eficiente. O ISE é o mais antigo, tem 5 anos, já está bastante consolidado no mercado, e as empresas elegíveis são as que emitem as 200 ações mais líquidas na Bolsa. Então, esse é o universo elegível do ISE. O do Carbono Eficiente, que foi lançado o ano passado, traz a temática do carbono para o mercado de ações, é mais recente. A gente focou num piloto, num grupo menor de 50 empresas com as ações mais líquidas. Existem normas e regras para fazer parte? Sim, a gente envia um convite, é a adesão voluntária das empresas, e uma vez que elas concordem em participar, elas têm que responder, no caso do ISE, é um questionário que procura mapear todas as práticas de sustentabilidade da empresa. Então, ela tem que demonstrar as suas práticas, as suas políticas, e a partir daí tem toda uma avaliação que é feita junto com a FGV, o Centro de Estudos de Sustentabilidade. Para o carbono eficiente, basicamente, ela tem que aderir e nos enviar o inventário de emissões de gases de efeito estufa, o que ajuda, então, a gente a entender como ela está gerenciando as questões de mudanças climáticas. O que é este inventário? O inventário é a pegada de carbono, é assim que a gente costuma dizer, quer dizer, quanto que a empresa emite de gases de efeito estufa para operar. Né? A gente sabe que nós, pessoas, indivíduos, para sair de casa, a gente pega um carro, já está emitindo por meio dos gases que esse carro solta, e a empresa também, quer dizer, para ela operar, ela também tem uma série de emissões. Então, o inventário faz isso, ele coloca em números quanto em toneladas de carbono essa empresa emite. E a busca sempre é para minimizar essa emissão, ela ser menos emissora ou, no jargão mais popular, menos poluidora. As exigências da BMF Bovespa para as empresas fazerem parte desses índices vão além da legislação? Sem dúvida. Eu acho que nós, como Bolsa, temos um papel muito importante de ajudar na autorregulação, no desenvolvimento dos mercados. Né? Então, hoje, o que o ISE pede é o que a gente acredita que as empresas devem ter como benchmark, como melhor das práticas de sustentabilidade. E hoje, a gente não tem isso regulado em lei. Né? Então, é sim um exercício de ir além da legislação. Quais são as vantagens para as empresas e também para a sociedade? Olha, hoje não há dúvida que fazer parte de um índice de sustentabilidade é uma questão de reputação e de imagem. Isso não há dúvida nenhuma. Mas cada vez mais as empresas começam a perceber a vantagem financeira de fazer parte de um índice desse tipo. É cada vez mais comum os investidores, antes de investirem numa empresa, perguntarem se ela integra um índice ou não de sustentabilidade. Então há uma questão de reputação, de imagem e cada vez mais também um retorno, a gente acredita nisso. E a Bolsa também tem novidades em sustentabilidade, não é? Exatamente. A Bolsa criou em 2009 uma diretoria de sustentabilidade para pensar não só as iniciativas de mercado, como os índices, o próprio mercado de carbono, mas as iniciativas internas. Nós, como uma empresa, precisamos também fazer a nossa lição de casa. Então, fizemos o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, estamos implantando uma série de iniciativas. Do ponto de vista externo, por exemplo, lançamos um programa com empresas, com base em sustentabilidade, para ajudar as empresas a chegarem nessa agenda. Sônia Favaretto, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada a vocês. Daqui a pouco vamos falar sobre sustentabilidade na agricultura, aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.